Irmãos, eu gostaria de iniciar dando um recadinho e anunciando também uma nova matéria que nós vamos começar no seminário teológico aqui da nossa igreja no próximo mês de abril. As aulas vão começar no dia 1º de abril e nós vamos estudar seitas e heresias. Agora, a maneira como nós vamos estudar no seminário vai ser diferente da escola dominical. Como a escola dominical tem um tempo mais reduzido para a gente expor e tratar dos assuntos, então vai ser diferente. Aqui a gente vai pegar alguns temas, algumas religiões específicas e vamos terminar a série em 8 aulas, 9 aulas. No seminário vai ser diferente, a gente vai expandir e vamos ter um pouco mais de, na verdade, 60 aulas. Vamos estudar um pouco mais de 50 religiões diferentes. Os fundadores, quando começou, o que a seita ensina, como a gente pode usar a Bíblia para combater o ensino errado dessas seitas. Então, se você tem interesse em fazer o curso teológico, depois você pode me procurar. Dia 1º de abril começa as aulas. Então, não perca essa oportunidade, porque nós precisamos, irmãos, usar a Bíblia para refutar os falsos ensinos que se propagam aí de uma forma assustadora pelos 4 cantos da terra. Dito isso, então, vamos orar para a gente introduzir aqui o nosso assunto de hoje. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui juntos e reunidos em Teu nome, a fim de aprendermos e crescermos no conhecimento da Sua palavra e de crescermos na graça de Jesus. Abençoe esse tempo na Sua presença, nos dando clareza de entendimento, nos dando compreensão e iluminação da verdade da Sua palavra. Nós pedimos a Tua graça e o Teu favor e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título dessa aula de hoje, queridos, é o romanismo de ontem e de hoje. Vamos falar sobre a Igreja Católica e alguns ensinos que eles ensinam, que eles pregam. É muito comum a gente ouvir, no meio dos evangélicos, algumas pessoas, alguns evangélicos, chamando os católicos romanos de irmãos. O nosso irmão católico, a nossa irmã católica romana, da diocese, não sei o que lá. Mas, irmãos, biblicamente falando, só é possível chamar uma pessoa de irmã quando existe a harmonia dos pontos principais da fé cristã. Quando Jesus é adorado com exclusividade, aí sim tem um irmão e uma irmã na fé. Mas, biblicamente falando, os católicos romanos não adoram Jesus com exclusividade. Eles adicionam, acrescentam alguma coisa na adoração. Então, por conta disso, não dá para a gente andar de mãos dadas e chamá-los de irmãos, ok? Então, quais são os principais ensinos da Igreja Católica? Não dá para a gente expor tudo que eles ensinam, senão demoraria uma série de aulas só sobre o catolicismo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar 3 ensinos do catolicismo romano, que são os 3 principais, vamos analisar cada um deles e dar uma resposta bíblica à luz desses ensinos, ok? Então, não vai dar para a gente tratar de purgatório, não vai dar para a gente tratar da missa, da hóstia e de algumas coisas secundárias. Vamos pegar os principais pontos que são graves e que ferem terrivelmente os princípios da palavra de Deus. Então, o primeiro ensino da Igreja Católica Romana é o papolatrismo do Vaticano II. Papolatrismo do Vaticano II. O que foi, irmãos, o Vaticano II? Se tem o Vaticano II, obviamente houve também o Vaticano I. Mas foi um concílio ecumênico, o Vaticano II. Que quem convocou esse concílio ecumênico foi o Papa João XXIII, no dia 25 de dezembro, dia do Natal, do ano de 1961. O Papa fez uma convocação universal, chamando todos os bispos e padres do mundo todo, e promoveu esse concílio ecumênico. O objetivo desse concílio ecumênico, Vaticano II, era discutir a missão da Igreja Católica, tratar de alguns assuntos pastorais, de vários assuntos de ordem doutrinária e eclesiástica, ok? E nesse concílio, um ensino foi reafirmado, e é justamente o ensino da infalibilidade papal. Note que no Vaticano II, o ensino da infalibilidade papal não foi afirmado, ele foi reafirmado, porque ele já tinha sido emitido há anos atrás. Isso foi reafirmado com outras palavras. E houve até um pouco de desgosto da parte de alguns católicos, pensando que eles tinham tirado esse ensino. Mas, para a nossa tristeza,
E para a alegria deles, não foi retirado o ensino da infalibilidade papal. Foi reafirmado com palavras diferentes apenas. Então, em outras palavras, o Papa é o vigário de Cristo aqui na Terra. Quem veio do catolicismo romano, creio que tem bastante gente aqui que veio do catolicismo romano, sabe que isso é ensinado com bastante ênfase nessa religião, né? Então, ele representa Jesus Cristo aqui na Terra, o Papa. Ele é o sucessor apostólico do apóstolo Pedro. Eles creem nessa sucessão apostólica partindo do apóstolo Pedro. Então, é infalível. Tudo o que o Papa ensina, de ordem religiosa, de ordem moral e doutrinária, é infalível, segundo a Igreja Católica. Se o Papa, por exemplo, for dar uma opinião a respeito de time de futebol, quem é o melhor time, ele vai errar, segundo a Igreja Católica. Se ele for falar de alguma coisa relacionada à arte, relacionada à cultura, ele também vai errar. Mas tudo que ele disser de ordem de fé e de religião é infalível e a igreja deve abraçar com toda a força. E pesquisando sobre esse assunto, irmãos, tive que assistir muita coisa, viu, desse povo. Assisti algumas coisas do professor Felipe Aquino, bem conhecido, Canção Nova e outras rádios aí. E ele disse o seguinte: o Espírito Santo, pode passar o próximo slide, o Espírito Santo assiste o Papa na hora que ele ensina, para que ele não ensine com erro. Essa foi a afirmação do Felipe Aquino. Mas não só isso, o próprio catecismo da Igreja Católica Romana, pode passar o próximo slide, na segunda seção, capítulo 3, parágrafo 937, diz assim a respeito do Papa: o Papa está revestido por instituição divina do poder supremo, plenário, imediato e universal para o governo das almas. Está no catecismo da Igreja Católica. Então, essa é a primeira heresia, o primeiro ensino que eles afirmam e continuam reafirmando, não mudou. A Igreja Católica do passado é a mesma do presente. Houveram algumas atualizações, mas em essência continua sendo a mesma coisa. Segundo eles, o Papa é infalível no seu ensino religioso e ele é o vigário de Cristo, o representante de Cristo aqui na Terra. Agora, o que a Bíblia diz a respeito desse ensino, irmãos? Vamos lá. Primeiramente, a Bíblia diz que todos os cristãos são representantes de Cristo na Terra e não uma pessoa exclusiva e infalível. Isso não quer dizer que os cristãos são infalíveis quando eles abrem a boca para falar também, mas que foi dada à Igreja de Jesus a autoridade para falar do nome dele, para falar do Evangelho para os incrédulos aqui na Terra. Não existe uma pessoa exclusiva que porta toda a autoridade infalível. Não. Nós temos a autoridade de Cristo sobre nós para representá-lo, falando da graça dele, falando do Evangelho dele para as pessoas. Isso não quer dizer que tudo que sai da nossa boca vai ser verdade infalível, mas tudo que nós falarmos da palavra, quando a palavra é proclamada, aí é um ensino infalível, porque é a palavra infalível que está sendo proclamada. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para vocês, para a gente economizar tempo. 2 Coríntios 5:20 fala assim: portanto, somos embaixadores ou representantes de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. É isso que a Bíblia ensina. Tira toda essa ideia de infalibilidade papal e mostra que os crentes que foram regenerados em Jesus, pelo Espírito Santo, são pessoas que representam Deus aqui na terra falando do Evangelho. Segundo ensino, a Bíblia diz que Deus tem o poder supremo e o governo sobre a alma dos homens e não o Papa. Vamos abrir nessa passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 5, para ver o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 12, versículo 5. A quem devemos temer, irmãos? Ao Papa? A autoridade papal instituída por Roma? O texto fala: eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. Quem tem poder para fazer isso, irmãos? O Senhor. É o único que tem poder para fazer isso daqui. O Papa não tem essa autoridade de lançar almas no inferno ou de negar perdão de pecados. Então, nós rejeitamos bíblica e enfaticamente a autoridade papal ou a infalibilidade papal. O terceiro ensino da Bíblia
é que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a autoridade infalível sobre nós e não o ensino do Papa. 2 Timóteo vai falar a respeito disso, que toda a Escritura é inspirada e útil para exortar, para repreender, para fazer diversas coisas, para que o homem de Deus seja aprovado em tudo o que faz, seja uma pessoa aprovada em toda boa obra, é que o texto bíblico diz. Então, a autoridade sobre nós está na palavra e não no ensino do Papa. Okay? É isso que a palavra de Deus diz. Até porque, irmãos, quanta coisa absurda que é dita por esses homens, não é verdade? Vocês já devem ter acompanhado bastante essas coisas. Agora, uma aplicação muito importante para a nossa vida, irmãos. Uma pergunta: será, a gente rejeita completamente a autoridade papal de Roma, mas será que no meio cristão nós não estamos elegendo os nossos papas evangélicos também? Será que às vezes a gente não olha para um pregador, para um pastor, para um teólogo e acha que ele tem a opinião infalível acima da Escritura Sagrada? Ah, mas o fulano falou que é assim, então ponto final. A autoridade está na opinião do fulano. É uma espécie de papolatrismo prático evangélico, não é verdade? Então nós temos que basear a nossa confiança apenas na autoridade infalível da Bíblia Sagrada, irmãos. A opinião de pessoas não tem maior relevância do que a Escritura. Nós não podemos eleger papas evangélicos também. Assim como nós rejeitamos o Papa de Roma, também rejeitamos os papas evangélicos que são estabelecidos pelo próprio povo muitas vezes. Segundo o ensino da Igreja Católica, além do papolatrismo do Vaticano II, é o semina verbi, como está colocado aí, uma palavra latina que significa sementes do verbo. Sementes do verbo. Aqui é interessante o que a Igreja Católica vai ensinar. Eles dizem que o Senhor colocou na consciência de todas as pessoas algumas sementes do verbo. Essas sementes do verbo são os princípios morais, aquela noção de certo e de errado, aquela noção do que você deve ou não fazer. Isso está plantado em todo ser humano, ele vai dizer. Então, o Espírito Santo vai fazer o quê? O Espírito Santo, a partir dessa semente que está plantada no coração de todos os homens, vai conduzir a pessoa a reconhecer a autoridade da Igreja Católica. Porque fora da Igreja Católica, pode completar a frase, não há salvação. É isso que eles vão ensinar, irmãos. Então, nesse sentido, a Igreja de Roma é a única agência redentora. Fora dela não há salvação. E eles tentam explicar isso daí, mas sempre vai cair nesse engano, por mais que eles tentem explicar. Vamos ver algumas falas, algumas frases de fonte católica? Vamos ver pelo menos duas. O próximo slide é do pastor não, misericórdia. É do padre Paulo Ricardo. Todo mundo conhece esse padre, está bastante envolvido com política também. É um padre muito inteligente. Tem coisa que ele diz politicamente, filosoficamente, que é interessante. Mas quando entra nessa questão, irmãos, fica bem complicado. Ele disse o seguinte no seu site: as pessoas que forem salvas serão salvas através da Igreja Católica. De que modo? Ou através da explícita e clara incorporação através do batismo, da profissão de fé e da submissão ao Romano Pontífice, o Papa, ou por outros meios que só Deus conhece. O que é claro é que a Igreja Católica será sempre o meio de salvação do homem. Em outras palavras, fora da Igreja Católica não há salvação. Isso é muito claro aqui, de acordo com o ensino dele. E nesse mesmo artigo que ele escreve isso, ele faz uma citação de um documento católico, que vai ser projetado aí também, que diz: por isso, ninguém será salvo, se sabendo que a Igreja foi divinamente instituída por Cristo, todavia não aceita submeter-se à Igreja ou recusa a obediência ao Romano Pontífice, vigário de Cristo na terra. Não tem salvação para essa pessoa, que mesmo sabendo da autoridade da Igreja Católica ou da autoridade do bispo pontífice romano lá, o Papa, você vai ser condenado. Não tem salvação para você se você não reconhecer a autoridade dessas agências aí, desse homem e da agência Igreja Católica. É o que eles ensinam. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz que fora da Igreja Católica não há salvação? Vamos ver o que diz a Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que não existe salvação fora de Cristo e não fora da Igreja instituição. Isso é importante ficar claro.
Isso pode dar margem para o desigrejado dizer, não preciso de igreja. Já que a salvação está em Cristo, não na igreja, tchau igreja. Mas não é bem por aí, irmãos. Vamos ler primeiramente Atos 4, versículo 12, para depois comentar um pouco sobre isso daí, sobre a importância de você congregar. Atos capítulo 4, versículo 12. O texto fala: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a afirmação clara e peremptória da Bíblia Sagrada. Não há salvação fora de Jesus Cristo, irmãos. Então, isso não significa que nós vamos abandonar a prática de nos reunir como igreja, conforme a recomendação que nos dá Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar como é costume de alguns, é que o texto diz. Então, nós congregamos porque somos salvos, e não para sermos salvos. Essa ficha precisa ficar bem clara na nossa mente. E eu temo que algumas pessoas vêm para a igreja, algumas pessoas fazem uso dos meios de graça, pensando que essas coisas vão produzir a salvação no coração delas. E esse é um entendimento muito perigoso, irmãos. Nós fazemos essas coisas, congregar, estar em comunhão, ler as Escrituras e orar, porque nós já fomos alcançados pela graça de Jesus. E não para sermos alcançados como se essas práticas fossem um mérito, de jeito nenhum. Então, nesse sentido, a Igreja Católica está equivocada. A adoração comunitária é uma ordem explícita da palavra de Deus. Segundo, a Bíblia diz também que o corpo de Cristo é a igreja invisível e não a igreja instituição. Eles distorcem tremendamente alguns versículos bíblicos para embasar essa ideia de que não há salvação fora da Igreja Católica. Agora, irmãos, dentro da teologia existe uma distinção de igreja visível e igreja invisível. A igreja visível são as pessoas que fazem parte das diversas denominações que existem no mundo. Igrejas da Assembleia de Deus, batistas, presbiterianas e assim por diante. Várias igrejas evangélicas. Essa é a igreja invisível. E no meio dessas várias denominações, existe gente crédula, crente em Jesus, e existe, ao mesmo tempo, misturada, gente incrédula, que não reconhece Jesus. Uma mistura total. Essa é a igreja visível. Nós não conseguimos olhar e identificar com os olhos quem é e quem não é. É claro que o fruto nos dá um vislumbre disso, mas ninguém pode chegar e falar assim, você não é um salvo em Jesus, não é um escolhido por Deus. Você vem para esse lado. Não é assim que funciona. Jesus até nos advertiu contra o risco, o perigo de você tentar separar o joio do trigo. É muito perigoso. Agora, a igreja invisível é diferente. A igreja invisível são os salvos, eleitos e escolhidos pelo Senhor, que estão espalhados por todos os cantos da terra, dentro das igrejas visíveis. Importante deixar isso claro, para que nenhum desigrejado venha dizer alguma coisa. Ok? Deu para compreender? Igreja visível, salvos e incrédulos misturados nas denominações. Igreja invisível, o grupo de salvos e eleitos espalhados por todos os cantos da terra, que estão dentro das igrejas visíveis. Então, eles confundem isso. A igreja invisível é o grupo de salvos, é espiritual, você não consegue enxergar com seus olhos. Não é uma instituição estabelecida. Vamos ler Efésios 4, versículo 4 e 5, para ver o que Paulo fala a respeito disso. Efésios capítulo 4, versículos 4 e 5. Fala assim, há um só corpo, e esse corpo aqui é a igreja invisível, irmãos, não é a instituição católica. E um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? É o que o texto bíblico nos fala. Então, a instituição não tem poder para salvar as pessoas, nem para ser a medianeira. É claro que, quando você congrega, você é abençoado por Deus, porque congregar, fazer parte da igreja local, é também um meio de graça.
Você é fortalecido e edificado quando você pratica isso. Mas em nenhuma hipótese nós podemos pensar que o ato de congregar gera salvação pela instituição. Isso não é verdadeiro, irmãos. Continuando, uma aplicação para nós antes de partir para o último e mais sério ensino deles. Por que nós congregamos? Você já parou para se perguntar? Por que eu vou semanalmente à igreja? Por que eu faço parte de uma igreja, especificamente? Por que eu uso os meios de graça no dia a dia da minha vida? Por que eu separo um tempo na minha casa para ler a Escritura e meditar na palavra? Por que eu separo um tempo na minha casa para orar e buscar a face de Deus? Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque fomos alcançados ou para sermos alcançados? Eu temo que alguns façam isso para ganharem o favor de Deus. E isso é um jugo muito pesado, muito pesado. Jesus não justifica uma pessoa por causa do que ela faz, mas por causa do que ele fez. Esse entendimento tem que ficar bastante claro. Terceiro e último ensino que a gente vai abordar nessa manhã é a mariolatria, ok? A famosa teologia mariana ou mariologia. Se você pegar para estudar, existem ramificações também da mariologia, irmãos. Mariologia bíblica, mariologia histórica, mariologia sistemática, enfim, é um monte de Maria, né? Um monte de versões ali da teologia. Então, o princípio fundamental, e esse princípio fundamental da Igreja Católica é inegociável. Eles não negociam esse daqui, porque é o ponto de partida da doutrina mariológica. Eles vão dizer que a maternidade de Maria é uma maternidade divina. Maria tem uma maternidade imaculada, maternidade divina. Ela é a mãe de Deus, como eles vão dizer. Isso é um ponto para discutir em outro momento. Mas eles vão dizer nesse sentido, que ela é divina, irmãos. E por ela ser divina, ela acaba sendo adorada, embora eles neguem isso. Eles vão dizer que eles não adoram Maria. Maria é a mãe de Jesus. Então você deve ir até ela para que ela rogue ao filho, para que o filho favoreça as pessoas. E não é isso que a Bíblia ensina para nós. Então vamos lá. Gabriel Rochini, pode passar o próximo slide? Sem dúvida alguma foi um dos maiores mariólogos da Igreja Católica do século XX. Nessa obra, escrita em italiano, ele disse: olha só, irmãos, a concepção que eles têm de Maria. Acima dela, note que ele colocou o dela com letra maiúscula ainda por cima, né? Mostrando a posição que ela ocupa. Acima dela não há mais nada além de Cristo. E abaixo dela estão todas as outras coisas, visíveis e invisíveis, materiais, espirituais e mistas. Esse é o ensino. Acima de Jesus não tem ninguém. E abaixo de Maria tem todo o resto. E ela está, então, nesse ponto intermediário, entre Jesus acima de todos e as demais pessoas abaixo dela. Então, nós vamos até Maria, segundo o catolicismo, para que ela rogue a Jesus Cristo, para que Jesus nos favoreça. Essa é a ideia, ok? Mariolatria papal. Mas não só o Gabriel Rochini fala a respeito disso. Os próprios padres que participaram do concílio disseram algo semelhante. Pode passar o próximo slide. É bastante citação, irmãos, porque é importante a gente olhar o que eles ensinam mesmo de perto. Maria não foi utilizada por Deus como um mero instrumento, meramente passivo, mas cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Como diz São Irineu, abre aspas, obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Fecha aspas. Mais uma citação agora do Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática, diz: essa maternidade de Maria, na economia da graça, perdura sem interrupção desde o consentimento, que fielmente deu na anunciação e que manteve inabalável junto à cruz até a consumação eterna de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, não abandonou essa missão salvadora, mas, com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida com amor materno dos irmãos de seu Filho, que entre perigos e angústias caminham ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro,
medianeira. Mas isto se estende de maneira que nada tire nem acrescente a dignidade e eficácia do único mediador que é Cristo. Como não? Acabou de dividir a glória de Jesus com Maria. É isso que eles ensinam, irmãos. A Maria, então, ocupa uma posição importante. E se você parar para observar com um olhar bastante crítico, você vai perceber que o Papa, como nós falamos no primeiro ponto, ele representa quem? Cristo aqui na Terra, a segunda pessoa da Trindade. E Maria, se você observar, ela entra como sendo a quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e Maria. Se você olhar com crítica, você vai perceber que é isso. Mas eles vão negar. Eles vão afirmar a Trindade, e não esse quarteto divino, ok? Mas se você olhar, é isso que nós vamos cair, se nós acreditarmos no que eles ensinam. Um segundo ensino, relacionado ainda à mariolatria, é a divinização de Maria. Maria não tem só toda essa autoridade de mediar os seres humanos em relação a Cristo, mas Maria também é divina, segundo eles. Eles vão dizer, irmãos, que Maria não participou do pecado original da raça humana. O pecado não atingiu Maria, é o que eles vão ensinar. Onde que nós podemos encontrar essa afirmação dos católicos? Em pelo menos 2 dogmas, que foram até que recentemente, no século passado, afirmados. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, eu acho que foi no ano 1960 alguma coisa, e o Assunção de Maria, que foi um pouco depois. Nesses 2 dogmas, eles afirmam claramente que o pecado original não contaminou Maria, a mãe de Jesus. Maria nasceu sem pecado, eles vão dizer, e além de ter nascido sem pecado, ela permaneceu sem pecado durante todo o curso de vida na terra. E está à destra, no céu, entronizada, com o corpo físico. Ela não experimentou a morte e está lá para interceder ao Filho em nosso favor. Em favor deles, né? É o que eles vão dizer. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 966. Olha só. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha. Ela é chamada de rainha. Para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. A assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Resumindo, Maria não tem pecado segundo o catolicismo romano. Mas o que diz a Bíblia sobre esse ensino, irmãos? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que somente Jesus é o nosso mediador e intercessor junto ao Pai. Não precisa abrir, eu vou ler os 2 versículos. O primeiro, que prova que ele é o único mediador, diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É muito claro o texto bíblico, irmãos. E o outro versículo que mostra que há apenas um intercessor junto ao Pai, 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O texto é muito claro, irmãos, em mostrar a singularidade de Jesus como mediador e como intercessor. Então, esse ensino do catolicismo é muito perigoso e extremamente herético. Divide a glória de Cristo e anula tudo aquilo que foi feito em nosso favor. Não vai dar para a gente usar essa fórmula de identificação de heresia durante as aulas aqui, mas uma maneira de você identificar se o ensino provém ou não de Deus é analisando se esse ensino acrescenta alguma coisa ao que está nas Escrituras. E o catolicismo acrescenta em todos os ramos do seu ensino. Acrescenta Maria, não só Jesus, acrescenta os livros apócrifos, não só os 66, e várias outras coisas. Mas a Bíblia não diz apenas isso. A Bíblia também diz, em segundo e último lugar, que o pecado atingiu toda a raça humana sem exceção, irmãos. Ela não está isenta, não. Ela não está fora dessa lista, ela não é uma exceção a essa regra. Romanos 3,23 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo pecou, todo ser humano pecou, exceto a Trindade Santa,
exceto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo o restante pecou. E se você observar no famoso Magnificat de Maria, você vai perceber que ela diz uma frase interessante. E eu quero analisar com você rapidamente Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Nesse texto de Lucas 1, ela reconhece que precisa de alguém que a salve, do Senhor que é o Salvador dela. Olha o que ela diz no cântico de Maria, Lucas 1, 46 e 47. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. Ela disse isso. Logo, ela precisou também de salvação. Não é porque ela foi escolhida por Deus para carregar no ventre o Salvador do mundo, que ela está isenta de arrependimento e isenta de pecado. De jeito nenhum. Ela teve que se dobrar diante daquele que saiu do seu ventre. Ela não está isenta dessa lista, irmãos. Então, apenas as pessoas da Trindade são isentas de pecado. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui eu faço uma pergunta para vocês com base no que foi exposto nesse último ponto. Como que é o seu relacionamento com Cristo? Jesus é suficiente para você? Ou será que nós precisamos de alguma coisa a mais, ou de alguma pessoa a mais, de algum amuleto, alguma coisa para trazer paz para o nosso coração? Irmãos, Jesus, ele é suficiente. Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados, ele é suficiente para nos salvar, ele é suficiente para nos guardar, para nos dar amparo diante das adversidades, ele é suficiente em todas as coisas. Não é Cristo mais alguma coisa, é somente Cristo, solos Christus, como foi afirmado na Reforma Protestante. E para a gente concluir, e eu dar 2 dicas de leitura para os irmãos, Maria não deve ser odiada por nós. Isso é importante ficar claro. Nós não podemos nutrir um ódio por Maria, porque ela não tem culpa de todo esse ensino que foi propagado pela Igreja Católica. Ela foi uma mulher de Deus, escolhida pelo Senhor para ser portadora, para que o seu ventre carregasse o Salvador do mundo, ok? Ela teve que ensinar o Senhor Jesus, ela teve um privilégio tremendo de ensinar o Senhor Jesus nos caminhos da Torá, nos caminhos da lei. Imagine só a responsabilidade, irmãos. E o tempo todo, né, ela era ministrada pelo Senhor, ela olhava para Jesus e sabia que ele era diferente, sabia que não era uma criança comum, não é? Mas, por outro lado, nós não devemos adorá-la. Honrar é uma coisa, adorar é outra. Eles falam que honram Maria, mas na verdade eles adoram Maria. Nós reconhecemos o papel e a figura de Maria, mas não adoramos Maria, irmãos. Como disse Epifânio, um apologista do século IV, ele disse assim: honre-se Maria, mas adore-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém adore a Virgem Maria. E a Bíblia coloca Jesus no centro da vida e no centro da adoração cristã. Precisamos amar, honrar, obedecer e pregar o Filho, porque só o Filho Jesus pode levar os homens até o Pai. Amém? E se você deseja se aprofundar um pouco mais nesse assunto e ler até outros ensinos, além desses que foram falados aqui, nosso tempo não permite falar de todos, porque é simplesmente impossível, irmãos. É muita coisa errada para falar. Eu deixo, então, 2 dicas de leitura para os irmãos. O primeiro livro chama-se Catolicismo Romano, uma análise crítica, pelo Dr. Martin Lloyd Jones. Ele pregou um sermão que foi catalogado pelo projeto Castelo Forte, com algumas notas de rodapé bem interessantes. É pequeno, é um e-book de 45 páginas, distribuído gratuitamente. Depois, quem desejar, pode mandar mensagem que eu envio para você. É totalmente grátis, eles forneceram gratuitamente esse conteúdo. E ele pregou esse sermão em 1963, na época do Concílio Vaticano II. E ele fala com força contra os ensinos da Igreja Católica, palavras fortes. Então, vale muito a pena fazer a leitura desse material. E o segundo livro que eu gostaria de indicar para os irmãos é O Papado e o Dogma de Maria, à luz da Bíblia e da história, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, publicado pela editora Agnus, onde ele faz uma análise também
do Papado e do Dogma de Maria. Um livro bem pequenininho, de 136 páginas. Então, leia para se aprofundar nesse assunto tão importante. Porque todo mundo tem na família alguém que é católico. Acho que não existe um crente nessa terra que não tenha pelo menos um parente que seja católico, que não seja católico, né? Muito bem, então a gente finaliza aqui a nossa exposição. E eu quero deixar aberto para os irmãos perguntarem alguma coisa relacionada ao que foi falado aqui nessa manhã, se assim os irmãos desejarem. Eu não estou com o microfone aqui, mas também não tem problema. Se alguém perguntar, eu vou rapidamente e entrego o microfone. Ficou esclarecido esses 3 pontos, irmãos? Tranquilo, então? Então, vamos orar, então, para a gente finalizar. E na próxima semana a gente dá continuidade à série. Vou olhar certinho, se eu não me engano, o próximo tema será budismo. Amém? Então, vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pelo fato do Senhor ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Nós afirmamos aqui e reafirmamos que Jesus é suficiente para nós, suficiente para a nossa salvação e para a nossa vida cristã. Ó Deus, que a nossa vida possa não apenas falar de Jesus com palavras, mas que a nossa vida possa honrá-lo na prática e nas decisões do dia a dia. Que Cristo receba toda a honra e toda a glória em tudo que nós fizermos. Oramos agradecidos a Ti no nome dEle. Amém e amém.